E a fibra de carbono, aplicada às armas, a gente vê que ela pode ser aplicada principalmente em coronhas e telas, por causa do significativo redução do peso. Ela pode ser usada em rifles, em pistolas. Existem algumas aplicações nos canos, de forma que a parte interna do cano é metálica e a parte externa do cano é de fibra de carbono. Dessa forma é possível dissipar calor, enquanto se reduz o peso da arma comparado ao uso no cano maciço. Isso é uma coisa que não é normal, não, né, não é uma aplicação de dia a dia, mas já existe essa possibilidade. Um outro lugar onde a fibra de carbono pode ser aplicada são nos chassis e nas armações das armas, para reduzir o peso. Além disso, ela é capaz de reduzir a vibração. Então, né, comparado a um metal, ela vai ter uma certa absorção da vibração, que vai ser interessante para o uso para a operação dessa arma. A alta resistência a gente já falou algumas vezes. A fibra de carbono, ela é um material que é resistente à corrosão e ela é resistente à maioria dos produtos químicos também. Então, todas essas propriedades, né, fazem com que essa seja uma um material bem interessante para ser aplicado. Quais são as contrapartidas? Esse é um material que tem um custo ainda elevado, a produção dele não é fácil. Dependendo da aplicação, a produção dele é até artesanal, né, eu falei com vocês do processo de laminação da fibra e tudo mais, então, assim, existem indústrias que já trabalham com a fibra de carbono, mas as indústrias tradicionais, elas precisam se adaptar para isso. Então, dependendo da arma, essa produção ainda é artesanal. Além disso, a fibra de carbono, ela não é resistente à compressão. Então, dependendo do tipo de impacto que ela sofra, ela pode ser destruída. E em função do processo de fabricação dela, fazer o reparo dessa fibra pode não ser uma coisa fácil. Então, são coisas que a gente tem que colocar na balança ao pensar em utilizar a fibra de carbono para o desenvolvimento de uma arma. E para além do desenvolvimento da própria arma, a fibra de carbono também ela pode ser utilizada para o desenvolvimento de alguns acessórios. Então, né, se às vezes a gente não consegue colocar ela na arma, pode ser que colocar ela no acessório seja uma coisa interessante, deixa o acessório mais leve, mais durável. Então é uma alternativa, porque além dele trazer essas características, eu posso trabalhar formas diferentes. Então esse material é um material que, como a gente compra ele parecendo um tecido, é possível a gente chegar aí em designs especiais, geometrias diferentes, tá? Não, era só em relação ao que o senhor falou, em relação à aplicação da fibra no cano, eu que é uma dúvida. Será que não implica na eficiência e na eficácia do manuseio? Ele vai tornar a arma mais leve. Eu acho que ele tornaria a arma, né, mais fácil de ser manuseada, além de ter uma capacidade de reduzir um pouco as vibrações da arma. A grande dificuldade dessa utilização da fibra é em relação ao calor. Então ela é aplicada em situações bem específicas, assim, é bem difícil você ver um cano feito de fibra de carbono, mas eu trouxe como curiosidade porque já existem algumas aplicações dessas. Mas o interior dele ainda é feito de metal, tá? Entendi. Mas em relação a isso aí, não implica em pane, em o, o perfeito funcionamento do equipamento da arma, né? Não implica numa fibra. Se, Mas se eu não vamos dizer entendi. assim, vou pegar até essa K-47 de exemplo, ela vai estar por fora. Então, de certa forma, toda a estrutura mecânica e todo o funcionamento para disparo do projétil, dada a tecnologia que a gente tem hoje, viu, Emerson? Como o cano dele ainda é de metal, nesse exemplo que eu dei, toda a parte mecânica para o disparo do projétil ele ainda vai acontecer da forma tradicional. O que a fibra faz é uma espécie de revestimento para reduzir o peso, então com isso eu consigo reduzir alguns milímetros aí da espessura do cano e ajudar a dissipar o calor desse cano. Então, pensando, né, do ponto de vista mecânico, do desenvolvimento do projétil, eu não vejo por que ele alteraria, não. Entendi, entendi. A minha dúvida era só essa mesmo, mas foi Tá? esclarecido. Obrigado. Exato. Como ele faz parte mais da parte de recobrimento, né, da parte de fora dele, eu não acho que impactaria de forma significativa, não.
No caso, não é só, essa parte aí não é só a parte estética, né? Mas ela tem uma parte também fundamental em relação a- ao manuseio, né? Se torna mais leve, como o senhor falou aí. Exato. O grande ganho ao utilizar a fibra de carbono é a leveza. Então, se a gente estava falando antes que o alumínio é um material leve, poxa, a fibra de carbono é um material muito mais leve. Ele é usado em larga escala na Fórmula 1, por quê? A ideia é de ter um veículo mais leve, capaz de andar mais rápido. Então, além disso, ele vai consumir menos combustível também, né? Então, a mesma coisa a gente aplica para as armas. Armas mais leves vão ser mais fáceis de serem transportadas, né? Numa operação, numa guerra, e também mais fáceis de ser manuseadas. Entendi. Beleza. Bom, pessoal, agora avançando para uma segunda parte do nosso dia de hoje, um pequeno exercício que a gente vai fazer é imaginar. Eu trouxe alguns exemplos de armas e a gente agora eu quero que vocês olhem para essas armas e tentem identificar nelas os materiais que a gente discutiu ao longo desses 2 dias e tentem identificar também qual período histórico aqueles materiais foram descobertos, tiveram seu desenvolvimento. Então eu trouxe um exemplo, né, da AK-47, porque ela reúne materiais que vieram desde a pré-história, como a madeira, por exemplo, presenteia na coronha, guarda-mão, na empunhadura da arma. Mas já tem outros materiais que são mais novos, principalmente as novas versões da AK-47. Essa é uma arma que foi desenvolvida em 1947, por isso, inclusive, que ela chama AK-47. E vocês vão ver que ela possui aço em alguns elementos, como, por exemplo, o cano, o ferrolho, né, nos parafusos, na mola. Alguns desses componentes, eles passaram por tratamentos térmicos, que é uma forma da gente pegar as propriedades iniciais do aço e de outros metais e melhorar essas propriedades. Então, por exemplo, o cano é cromado internamente, de forma a evitar corrosão, né, evitar a exposição aí do material principal. Existe acabamento com fosfatação, niquelagem, a pintura dele é feita de níquel e zinco. Então, todas essas misturas, elas trazem para esse produto propriedades que antes ele não teria usando só um aço puro. A madeira eu comentei aqui agora. Nas versões mais atuais da AK-47, algumas peças estão sendo substituídas por plástico. Então, a gente tem aí, né, coronhas, guarda-mães e empunhaduras que hoje já estão sendo feitas em plástico. E existem peças menores que às vezes têm o cobre, por exemplo, na sua composição. Rolamento, bucha, e outras ligas também, tá? Então, o rebite pode ser feito de outros aços, outras ligas metálicas.